TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Malebold, mais 2 pessoas são presas pela Polícia Civil. Mais 3 mandados de busca e apreensão e outros 2 de prisão preventiva. Estacionamento rotativo volta a ser cobrado em Araxá a partir desta segunda-feira. Quem deixar de pagar sofrerá uma multa de R$ 195,23 e somará 5 pontos na carteira de habilitação. E delegado responsável pela operação que investiga desvio de recursos públicos fala em entrevista coletiva. Jornal Sintonia está começando. Boa noite. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou os partidos políticos registrados que já podem usufruir do fundo eleitoral para as eleições deste ano. Apenas 11 dos 33 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, cumpriram até o momento todas as exigências previstas na legislação e foram habilitados a receber recursos do fundo eleitoral para as eleições municipais de 2020. De acordo com o TSE, os partidos autorizados são o PSL, PSD, PSDB, PL, PTB, Solidariedade, Patriota, PSC, Rede, Partido Verde e PMDB. Entre os critérios de distribuição do fundo está a obrigação da aplicação mínima de 30% do total recebido para o custeio da campanha eleitoral das candidatas do partido ou da coligação. Os valores absolutos e os percentuais deste custeio devem ser amplamente divulgados pelos partidos, de forma a permitir o controle da Justiça Eleitoral. O governador Romeu Zema apresentou o decreto que regulamenta a produção e comercialização dos queijos artesanais em Minas Gerais. A medida tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento do segmento, valorizando os produtos e a cultura regional. Antes da normatização, apenas o queijo Minas artesanal de casca lavada tinha embasamento legal para ser produzido no estado, sem permitir variações do produto. Agora, outras variedades poderão ser também conhecidas e regularizadas. A norma também permitirá a colaboração do queijo com leite de outras espécies, como cabra, ovelha e búfala, além de reconhecer oficialmente novas técnicas para a produção ou maturação dos produtos. O objetivo é estimular a diversificação e incentivar os produtores, buscando novas oportunidades de mercado, sem, contudo, abrir mão das normas sanitárias. Entre as novas técnicas contempladas na legislação está o processo chamado de afinação, etapa na qual um queijo fornecido por um produtor é alterado a partir de métodos específicos, que vão dar novas características ao queijo. O próximo passo é a regulamentação de cada variedade, a fim de garantir as especificidades de cada região, para que sejam preservadas e consideradas no processo de regularização a partir de estudos técnicos. Hoje pela manhã, um caminhão desgovernado em uma descida no bairro Domingos Zema causou transtornos na rua Joaquim Marques Borges. Segundo o motorista, ele saltou do caminhão quando percebeu que havia perdido o freio e que acabou batendo em 2 carros. Uma mulher que estava dirigindo um dos veículos que sofreram a colisão apresentou escoriações no braço esquerdo. O motorista sofreu fratura no braço direito. Ambos foram encaminhados para a unidade de pronto atendimento de Araxá e estão fora de risco. A seguir, o retorno do estacionamento rotativo em Araxá a partir de segunda-feira. E ainda hoje, mais 2 pessoas são presas na Operação Malebold. CBMM. Estamos separados por um momento, mas mais juntos do que nunca. Em tempos tão desafiadores,
É impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. A Assembleia não para no combate ao coronavírus. Os deputados economizaram e devolveram ao Estado 46 milhões de reais para a saúde, destinaram mais de 300 milhões de reais para combater a pandemia e criaram leis relevantes, como a que obriga o uso de máscaras. Os deputados economizaram e destinaram recursos para o FMG fazer 36 mil teleconsultas, protetores faciais para profissionais de saúde e criar respirador de baixo custo. Assembleia Legislativa, poder e voz do cidadão. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. O estacionamento rotativo em Araxá voltará a funcionar a partir da próxima segunda-feira, dia 24, no horário de 9 às 17 horas de segunda a sexta-feira e aos sábados de 9 às 13 horas. O valor do estacionamento é de R$ 1,50 a hora, com um limite de 2 horas por veículo ocupando a mesma vaga. Quem deixar de pagar sofrerá uma multa de R$ 195,23 e somará 5 pontos na carteira de motorista. Desde o dia 20 de março, o sistema de cobrança ficou suspenso na cidade devido à pandemia. O estacionamento rotativo é administrado pela Associação de Assistência à Pessoa com Deficiência de Araxá, a FADA, que conta com 85 funcionários e tem uma folha salarial mensal de aproximadamente R$ 100 mil. A cobrança voltará a ser realizada em 22 ruas do município, todas em área central. Rua Presidente Olegário Maciel, Mariano de Ávila, Avenida Antônio Carlos, ruas Dom José Gaspar, Calimério Guimarães, Capitão Isidro, praças Governador Valadares, Dom Bosco e São Domingos, Avenida Getúlio Vargas, ruas Almeida Campos, Santos Dumont, Ângela Marques Torres, Avenida Vereador João Sena, Rua Cassiano Lemos, Capitão José Porfírio, Alexandre Gondim, Padre Anchieta e Carvalho Lopes, Franklin de Castro, Avenida Imbiara e Rua Belo Horizonte. No próximo bloco, a segunda fase da Operação Malebold e delegado responsável pela operação fala das ações desta quinta-feira. CBMM. Estamos separados por um momento, mas mais juntos do que nunca. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe. Se cuida aí. E se precisar, pergunta lá.
Malebold. Depois de concluir a primeira etapa da investigação de desvios de recursos públicos em Araxá, a Polícia Civil de Minas Gerais iniciou hoje a segunda fase e cumpriu mandados na cidade. Mais pessoas foram presas. A Polícia Civil de Minas Gerais informou através de uma nota oficial os trabalhos realizados no decorrer do dia 19 de agosto, quando concluiu a primeira etapa da investigação que culminou na prisão dos envolvidos em desvios de recursos públicos por meio de fraudes na execução de contratos de prestação de serviços de transporte em Araxá. As 5 pessoas presas na Operação Malebold foram indiciadas por peculato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa, sendo 2 delas apontadas como líderes do grupo. A Polícia Civil também fez o pedido de conversão da prisão temporária em prisão preventiva desses indiciados. Em relação à investigação da venda de imóveis por meio de contratos de gaveta, a Polícia Civil Mineira ouviu 2 empresários, funcionários e ex-funcionários da Prefeitura Municipal de Araxá, além de 2 ex-prefeitos da cidade. Por volta de 9h30 da manhã de 20 de agosto, mais pessoas tiveram a prisão temporária. O filho do casal de sócios administradores da empresa de transporte investigada, de 23 anos, foi o primeiro mandado a ser cumprido na quinta-feira. Nós acompanhamos o momento em que ele foi levado da residência onde estava, na rua Claudovino Rosa, no bairro Novo São Geraldo. Ele passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal antes de ser levado até a Delegacia Civil, onde prestou depoimento. A segunda prisão foi de um profissional da área contábil. Ele chegou às 11 horas no IML, também para fazer o exame de corpo de delito e depois prestar depoimento sobre a possível participação dele no esquema. A investigação desencadeada no dia 11 de agosto de 2020 apura o envolvimento dos 2 nos desvios de recursos públicos a partir de contratos de prestação de serviços de transporte com o executivo araxaense. E o delegado que coordena a ação conversou com a imprensa em entrevista coletiva que terminou agora há pouco no prédio da Delegacia de Trânsito da Polícia Civil em Araxá. Ele falou sobre os desdobramentos da Malebold desta quinta-feira. Houve também um bloqueio de bens e apreensão de mais veículos. Eu converso com o delegado responsável pela operação, Renato Alcino. Primeiramente, por que o desenrolar desta segunda fase? Nós, no início da investigação, nós tínhamos um grupo de pessoas que investigávamos, ali concentrava-se as nossas atenções. Conforme nós avançávamos na investigação, conforme nós pesquisamos a documentação que foi arrecadada na busca e apreensão, nós encontramos indícios ali de que essas pessoas que foram presas hoje temporariamente, que essas pessoas têm sim vínculo com a organização criminosa. O senhor pode explicar para a gente qual que é o vínculo deles, tanto do jovem filho do casal, quanto o contador? São 2 condutas que a gente está apurando, aperfeiçoando, melhor, dilapidando as informações que recebemos. Nós já temos informações relacionadas a questões fiscais e contábeis que eram necessárias ao grupo criminoso de ter um suporte para poder, de alguma maneira, ludibriar o fisco, seja ele ludibriar a Receita Federal ou mesmo os órgãos fiscais do Estado. Em relação ao outro, em relação ao filho do dono da empresa, nós tínhamos elementos que indicavam que havia sido constituída a empresa no nome dele, mas não sabíamos que ele tinha um papel tão determinante em relação à emissão de cheques, ao controle relacionado à frota de veículos, e a partir daí nós decidimos também que realmente ele teria algum tipo de vínculo na empresa. Nós não encontramos, em relação a essa pessoa, a esse filho, nós não encontramos dele que tinha recursos suficientes para constituir a empresa da forma que foi constituída. Doutor Renato, a prisão temporária, ela vai ser prisão preventiva a partir de sexta-feira, já que nesse dia 20 vence essa extensão da prisão temporária? A prisão está sendo convertida hoje, a prisão temporária em prisão preventiva. Os mandados já foram emitidos, encaminharíamos agora para a unidade prisional de Sacramento, onde esses mandados serão cumpridos e as pessoas ficarão presas preventivamente à disposição da Justiça. O Ministério Público e o Poder Judiciário concedeu para nós o prazo de mais 15 dias para concluir essa fase da investigação. Doutor Renato, na nota enviada pela Polícia Civil na noite de 19 de agosto, falava-se de que das 5 pessoas presas no dia 11, 2 foram consideradas como
coordenadoras, né? Quem coordenava toda essa ação? Você pode falar quem são eles? A gente, por questão de segredo de justiça, naturalmente a gente não pode falar os nomes, mas são 2 pessoas que estavam dentro da administração pública municipal e ali tinham um controle em relação a todas as etapas do pagamento e também da determinação dos serviços. Esses funcionários e ex-funcionários da prefeitura que também foram ouvidos no dia 19 de agosto, eles são de qual área do executivo? De qual secretaria? Na verdade, nós vem ouvindo as pessoas que trabalham na prefeitura, em diferentes setores da prefeitura, desde o dia da Operação Molebold, há 10 dias atrás. Então, não foi serviço só de ontem. Então, tem um volume de pessoas. E estão em diferentes setores. E, na época, nos interessava as pessoas que atuavam dentro de determinado processo de trabalho relacionado à questão do pagamento. Mas esses servidores hoje já estão em outros setores, acaba que se desvincular da administração pública, então é variado. Há possibilidade de mais pessoas serem presas nessa segunda fase? O que nós temos hoje, os elementos que nós temos, conforme vai surgindo a necessidade da prisão, a prisão não é algo primário, ela só surge para nós quando realmente tem perigo de colocar a prova em risco, sumir documentos que sejam importantes. Se caso acontecer de surgir novas pessoas investigadas e comportamentos que revelem ser imprescindível para as investigações, naturalmente a Polícia Civil vai requerer representar o Ministério Público para que sejam decretadas prisões aí pelo Poder Judiciário temporário dos envolvidos. Nesses próximos 15 dias, né? Qual é o tempo dado a vocês? A operação continua? Continua, naturalmente, a gente tem que trabalhar nos documentos que obtivemos hoje, então a gente continua trabalhando, continua buscando as informações dentro desses documentos, a gente continua ouvindo pessoas ainda, tem pessoas a serem ouvidas dessa investigação para que de hoje a 15 dias a gente consiga concluir essa fase da investigação e encaminhar ao Ministério Público, uma vez que o prazo é exíguo, já que as pessoas envolvidas estão presas. Obrigada pelas informações. Lembrando que todas essas pessoas presas, tanto temporária quanto preventiva, elas estão no presídio de Sacramento. O Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Café Sintonia. E até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Em que ano Araxá se tornou vila? A. 1898, B. 1889 ou letra C. 1831. A resposta certa é a opção C. 1831. Após o movimento efetuado pelos moradores, o julgado de Araxá foi elevado à vila em 13 de outubro de 1831, sob a condição de o povo edificar às próprias custas o fórum e a cadeia pública. Foram realizadas eleições para a formação da primeira Câmara Municipal. Os seus membros e agentes do Executivo iniciaram suas atividades após o ato de posse, que ocorreu em 7 de janeiro de 1833. Café Sintonia.
curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você.